não descarto já o Arrascaeta. Eu esperaria mais, né? Vamos ver aí passar a semana, daqui a pouco ele pode voltar a treinar. Ele quer melhorar a parte defensiva, mas não é, na minha maneira de ver, dessa maneira, com os 3 zagueiros. Ele vai colocar 3 zagueiros, né? Porque até quando ele tirou o terceiro zagueiro, ele botou o Thiago Maia de zagueiro. A verdade é o seguinte, né, Pascoal? Ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro nas mãos. Eu não sei nem quem são esses 3 zagueiros. Ele já usou 3 vezes 3 zagueiros de forma consecutiva, mas mudou os zagueiros. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mr. Mengão React. Eu sou o Eduardo Figueira e agora você curte os melhores momentos do programa ESPN FC da ESPN Brasil. Créditos aqui embaixo na descrição. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, curte e compartilha. Então, vamos embora ver aí que salada que esse cara vai fazer para aprontar o time contra o Fluminense. Bora! Acredito que sem o Arrascaeta, eu acho que o meia ali de mais criatividade, que pode cumprir essa função, é o Everton Ribeiro. Jogador que eu vejo mais próximo de fazer a função da Arrascaeta, que é armar jogada, enfiar as bolas. Eu acho que o Everton deve ser escalado e o restante da equipe, sinceramente, Dani, é uma incógnita, né? Porque foi lançado esse esquema aí de 3 zagueiros meio que numa emergência e agora vai ter 10 dias de treinamento. Vamos ver se ele vai manter, né? Como começou a temporada com a linha de 4 ou se vai continuar com os 3 zagueiros. Mas, assim, difícil fazer um prognóstico de como o Flamengo vai jogar, mas em relação ao Arrascaeta, acho que o Everton Ribeiro é a melhor opção. Aí a gente está vendo imagens do treino de hoje, mais cedo, foram 15 minutos só abertos para a imprensa, né? Mas deu para ver ali quem se apresentou. O Gabriel, ele também não ficou o tempo todo no campo com os jogadores, mas era um trabalho de fortalecimento na academia que já estava previsto. A ausência realmente foi a do Arrascaeta para montar esse time. E aí eu fico pensando assim, obviamente o Arrascaeta ele pode não ter tido o melhor começo de temporada, né, Pascoal? Mas é um jogador que faz falta. Com a mesma característica, não tem. Isso dificulta o trabalho do Vitor ou abre espaço para ele dar ainda mais a cara dele para esse Flamengo? Sabe o que você falou? Você vai dar a cara dele pro Flamengo? Eu lembrei do sim. Vai dar aqui qual cara? Qual foi a grande sacada do Vitor Pereira no Flamengo? O terceiro zagueiro. 3 zagueiros. Qual foi a outra grande sacada dele? O lateral ponta. A outra sacada, o cara que joga pela esquerda joga pela lateral direita. Então, confesso para vocês que eu tenho dificuldade de entendimento do que se joga no Flamengo. Eu sei que os jogadores estão dando uma força, o Gabigol é o principal membro, né, o que vai na frente para dizer que tá legal, tá bonito, tá interessante, o treino é muito legal, muito espetacular, fenomenal, mas o esquema que o Flamengo joga a gente não sabe, é o barata voa. Muito esquisito. Aí joga um pra cá, o volante joga pra cá, um pouco mais pra direita, aí o outro tem que abrir um pouquinho mais pra esquerda porque o lateral passou e o outro é ala, e aí o que acontece? Um lateral abre pra lá. O outro abre pra cá. O que aconteceu? O vão do meio aqui, pra rapaziada atacar. Você tá entendendo? Sim. É por isso que expõe os zagueiros. Mas nós estamos jogando com 3 zagueiros, a defesa é vulnerável. É claro que é. Não tem o sujeito pra fazer o trabalho da marcação. E aí vem o cara de frente para o zagueiro. Toda hora de manda com o zagueiro. E o Flamengo só tem um zagueiro rápido. Então, é difícil você entender. Tudo bem, a Arrascaeta não joga. O debochado joga demais. Ele só fez um jogo bom nessa temporada. Foi o jogo que eu falei que ele estreou no Palmeiras. No Flamengo. No Flamengo. Como também falei que o Tabata estreou no Palmeiras, porque também fez um jogo só. Até agora. Desde que ele chegou no Palmeiras, só fez um jogo. E se machucou no outro. O Arrascaeta, a gente já viu fazer miséria com a bola, né? Mas esse ano, confesso pra você que eu não tinha visto. Nada. Só vi um jogo e tá legal. Jogou bem, estreou. Agora, ele fora do time só tem um jogador para entrar, o Everton Ribeiro. E aí tem que ver a composição de marcação no meio, tem que ver a composição de saída de bola pelo lado do campo. A gente tem de repente ele pode escolher o Gerson para ser esse acompanhante, porque o Gerson pode fazer essa função. Aliás, ele começou a carreira como ponta de lança, como meia, né? O Gerson, sim, no Fluminense, frente, né? Ele jogava um pouco mais adiantado. Eu não sei se ele está habilitado a fazer isso novamente, se ele tem condições físicas para fazer isso. Eu acho que o Flamengo tem muita coisa para melhorar. Podia aproveitar esses 11 dias, né? São 11 dias, se não me falha a memória. Acho que são 10, né? O jogo é sábado. Passou bastante, Quinta, são 10 sexta, dias. sábado, domingo. Mas, na verdade, são 9 dias de trabalho. Esse é um bom período. É um bom período. O Flamengo, espero que o Vitor Pereira tenha a consciência de conseguir botar o time para jogar melhor. O Mauro tá olhando o time ali, Mauro. Ele tá olhando o time e tá fazendo gestos. Esse aqui, tá aquele ali. Eu tô olhando o time que começou o último jogo contra o Vasco. O Everton Ribeiro estava no banco, né? Então você tinha Thiago Maia, Gerson,
Aí tinha a Arrascaeta para alimentar os dois da frente, se você montasse desse jeito, né? 3 zagueiros, Cebolinha errado do lado de cá, que eu acho que é esse o grande direito. problema. Ele vai ter que ver quem ele vai botar ali na direita. Não vai repetir o Cebolinha. Não sei se até lá o Mateuzinho se recupera, o Varela, quem vai jogar. O Varela tá O Varela tá mais, voltando, né? Então, Ele você tem mais 9 ali, dias, jogou tal, então deve ser jogo. Varela. Acho que é esse mesmo time que ele vai botar de novo. 3 zagueiros, esse lateral direito, ala, tal, ele vai resolver, quem é que recupera. Ayrton Lucas do lado, Gerson e Thiago. Aí eu vejo assim, como forma natural, se ele não for mudar nada, o Everton Ribeiro para alimentar Pedro e Gabigol. Na minha conta, a gente estava conversando mais cedo, são 2 vagas para 6 jogadores. Por quê? A gente tem até uma tela, né? Coloca pra gente os jogadores que podem entrar nesse esquema do Flamengo, que aí a gente desenha aqui como é a preferência de cada um. Eu acho que dificilmente ele vai abrir mão dos 3 zagueiros. Os 2 alas são 5. O primeiro volante, 6. Você tem que encaixar o Pedro e o Gabriel na frente, 8. Você tem Mas a você fala segunda e só a no terceira volante, vagas o de Gerson, meio seu não campo. tá? O seu- Então, tá. você tem 2 vagas ali no meio campo. Eu O acho que o segundo Gerson- volante e o Arrascaeta. Acho que o Gerson Vão entrar é titular 2 dele. desses 6. Por isso que eu tô olhando o time já. Eu acho que Gerson e Thiago. Thiago, na minha conta, já estão. Aí, Então você tiraria o Gerson dali na minha e sobra conta, eu uma acho que vaga. não vai terminar. Aí é o seguinte, são características diferentes ali para o cara que vai fazer o papel. Muda o jeito de jogar. O cara que vai fazer. Ninguém é um Arrascaeta. Ele viveu esse problema em fazer adaptações o ano todo, de 22, quando não tinha o Renato Augusto. Que também não tinha ninguém, que tinha as mesmas características, ele adaptava. Ele pode, vou botar o Matheus França, meu time vai ser diferente. Não, vai ser todo diferente. Vai ser só Thiago, Gerson, e vou de 3 lá na frente, Cebolinha, Gabigol na direita e o Pedro. Não sei, ele tem 9 dias aí para resolver. Na coisa mais normal de achar característica, de alimentar, dar aquele balanço no meio campo, seria o Everton Ribeiro, que estava de fora, voltaria naturalmente nesta função. Mas ele pode ter outras ideias. Pode pensar com no certeza. Matheus. Pode ter, Porque então. o Matheus pega a Tem bola os e corre dois, pra né? Tem cima. o França e Matheus tem é o outra Gonçalves. característica. Mas o Matheus Gonçalves França não para pega aquilo a ali, bola e corre pra né? Ali cima. no meio, o Gonçalves já, Gonçalves toda já vez vai que pra entrou, beira, entrou do né? lado direito e tal, mas enfim, o natural seria o Everton Ribeiro. Agora, pode vir novidade, ele tem 9 dias para isso e ele passou, repito, por esse tipo de problema, em tirar um cara fundamental, que dá toda a dinâmica do meio campo. Ele viu isso no Corinthians com a história do Renato Augusto. E aí vamos ver, e cada hora era um time. Como cada vez, ele não conseguiu repetir o time ainda, né? Não conseguiu, não. Ele também não quis, né? Ele já pôde repetir e não E repetiu. agora já não vai também pelo visto, porque não vai ter o Arrascaeta, então já vai ser um outro time diferente mais uma vez. Mas aí é por função de um cara machucado. Vamos aguardar. Pô, isso aí me Mozinho. lembra treino da seleção, olha lá, Pascoal. 15 minutos, abre, aí o cara fica, a gente jornalista fica feliz. Hoje eu vou ver o time treinar. Aí vê lá aquele aquecimento, olha lá. Só um tem bate-bola, essas só um imagens aí. bobinho, só a roda de É bobo. só o que tem mesmo aberto. Mas Agora dá pra ver sim. que a Arrascaeta não estava lá, já é alguma Exato, coisa. já é uma informação. O Varela tá lá, ele lá. Tá O treinando Varela lá. tá ali. Mozinho, a gente não sabe se o Arrascaeta vai voltar para esse jogo, né? E aí, não voltando, eu também acho que o Everton Ribeiro é o jogador mais óbvio para ser deslocado e fazer essa função. Mas ele tem outras possibilidades. Ele tem a possibilidade de repente, abrir o Gonçalves de um lado, abrir o Cebolinha do outro, fazer novas mudanças. Pensando no adversário que é, no Fluminense, como é que você acha que seria o ideal de montagem dessa equipe? A minha formação ideal? O que você faria e o que você acha que ele vai fazer? Não, o que eu faria, eu colocaria no time. Se o Arrascaeta não jogar, que eu acredito que ele possa recuperar. Tem 10 dias, não descarto já o Arrascaeta. Eu esperaria mais, né? Vamos ver aí passar a semana, daqui a pouco ele pode voltar a treinar. O Vitor Pereira disse que ele sentiu no meio de semana e assim mesmo levou ele para o jogo, né, contra o Vasco. Então acredito que de repente segura, poupa, vai fazendo ali academia, fortalecimento. O Gabigol também não treinou hoje, também ficou na academia. Então assim, esperaria um pouco para ter essa... Agora vamos ver, analisando, a Arrascaeta está fora, a minha formação ideal, eu colocaria o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro e tiraria o terceiro zagueiro. Eu baixaria os 2 laterais com uma linha de 4, com 2 zagueiros, faria o meio campo ali com o Thiago e o Gerson, com o próprio Everton Ribeiro, e aí Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol. Esse é o time que eu colocaria. Né? Acho que o Flamengo tem características ofensivas, esses jogadores com 10 dias de treinamento, de trabalho, de ajuste, fica o meio campo, né? O Everton Cebolinha volta bem para marcar, o Everton Ribeiro também tem essa característica, volta para marcar, ajuda os 2 volantes, ainda tem um Gabigol e Pedro para fechar ali, voltar pelo meio. Eu agora não acredito que ele vai fazer isso, acho que ele deve manter os 3 zagueiros, ele tem optado por isso, aí deve jogar o Varela pelo lado direito, o Ayrton pelo lado esquerdo, como os alas, né? E aí vem a minha dúvida, ele pode botar o Vidal e adiantar o Gerson, ele pode botar o Everton Ribeiro direto ali naquela função, com os 2 na frente, ou ele pode optar pelo Everton Cebolinha.
né? Então, assim, o Gabigol tem movimentado muito, tem voltado ali para quase ser um armador. Tem essas 3 opções na mente dele. Na minha, simples. A Arrascaeta não joga, eu além de colocar o Everton Ribeiro, coloco o Everton Cebolinha e ainda tiraria o zagueiro. Pensando no Fluminense, Pascoal? Já está tirando um zagueiro. Eu acho que isso ele não vai fazer. Eu acho que definitivamente, nesse instante, não. Mas eu acho que a joga com o Cano na frente, tem 2 zagueiros para marcar o Cano. eu acho que a possibilidade dele fazer isso seria muito caso o Arrascaeta não jogasse. Aí porque o Everton ele recompõe muito mais do que o Arrascaeta na marcação, e aí não ficaria um meio de campo frágil, como ele vem achando que é o meio de campo o problema, por isso que ele coloca os 3 zagueiros, né, para reforçar o sistema defensivo, que na verdade a marcação começa lá na frente. Então acho que com o Everton, Cebolinha volta bem pelo lado esquerdo. O Gabigol cumpre perfeitamente também pelo lado direito, está ajudando até demais. O meio de campo, acho que com os 3 jogadores ficou. Mas Os 3 jogadores, você diz o Everton, Thiago Maia, e Gerson. E Everton. Exatamente. Mas, sinceramente, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu concordo com o Zinho. Eu acho que a melhor opção é tirar o zagueiro, porque acho que não tem necessidade disso, pensando nos termos defensivos. Ele quer melhorar a parte defensiva, mas não é, na minha maneira de ver, dessa maneira, com os 3 zagueiros. Mas eu acho que ele vai manter isso, vai jogar com o Varela, que na minha opinião também, nesse esquema, é mal utilizado, porque não é um lateral como o Ayrton Lucas, que é carreira, apoia de verdade, é um atacante, né? O Varela não é esse, acho que o Flamengo perde por esse lado, mas enfim, eu acho que ele vai manter isso, principalmente sendo o jogo contra o Fluminense, que ele, nos 2 jogos ali que tiveram, em muitos momentos o Fluminense foi superior, então ele vai ter, eu acredito que vai ter essa precaução. Eu penso o seguinte, se ele botar o Varela de lateral, ele vai ter que botar o Matheus Gonçalves na ponta direita, porque ele vai ocupar o espaço na ponta para entrar em diagonal. Porque o Varela não ocupa esse espaço. Quem ocupa esse espaço é o Matheus Gonçalves. Sim. Então, são pontos de interrogação. Mas só jogam 11. Então, mas tem pontos de interrogação que é pra gente ver, né? Como montar isso aí. Se ele colocar o Cebolinha na esquerda, quem vai ficar nessa direita aí já é o Gabigol. Desse time com o Cebolinha. Aí, se você põe um ponta de cada lado, o Gabigol e o Pedro, alguém vai sobrar no meio campo. Aí você não tem meio campo. Você bota um ponta de cada lado, o Gabigol e o Pedro, você só tem um no meio campo. Você vai botar 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Na minha interpretação, ele vai colocar 3 zagueiros. Né? Porque até quando ele tirou o 3º zagueiro, ele botou o Thiago Maia de zagueiro. Ele é bom treinador, ele tem um tempo para pensar e observar o time do Fluminense. O homem de referência é o Cano. O Keno joga aberto pelo lado esquerdo e o Arias pelo lado direito. Ele espaça o time dele. Ele faz mini-jogos pelo lado. Ele, que eu digo, é o Fernando Diniz. Ele junta jogadores pelo lado do campo e faz a triangulação, troca de passes. A referência é o Cano. Eu não vejo necessidade de 3 zagueiros. Fica até embolado para fazer essa marcação. Porque o Ayrton Lucas bate com o Arias e o Varela bate com o Keno. E tem 2 zagueiros para marcar. Ele precisa preencher o meio campo. Que tem ali Martinelli, que está jogando bem, que sai para o jogo. Ganso. Que tem ali o Ganso, que organiza esse time. Que tem o André, que sai para o jogo. Né, assim, eu acho que assim, ele dá espaço nesse meio para esses caras jogarem com esses pequenos jogos pelo lado, esse jogo apoiado que se falam hoje, né? Sim. Porque vem o Samuel Xavier pelo lado. Aí se ele tem o Everton Cebolinha volta acompanhando o Samuel Xavier. O Everton Ribeiro volta pela esquerda acompanhando. Não sei qual vai ser o lateral, se o Marcelo vai estrear. Eu acho que encaixa melhor, você não precisa de 3 zagueiros. Como o Djalma falou, você tem 3 zagueiros para ficar mais forte o sistema defensivo. E às vezes não fica, porque o time adversário não joga com atacantes, vários atacantes enfiados lá na área. Como diz principalmente nessas triangulações que o Fluminense sempre faz pelo lado, fica muito mais complicado para um zagueiro sair ali para fazer essa marcação do que um homem de meio ou o próprio ponta. Porque eles fazem muito pelo canto do campo e o zagueiro fica com medo de abandonar a zaga. Abafa, né? Quando sai a bola aqui, eles abafam com 3. E aí cria superioridade nesse setor. Quando encara os zagueiros, já encara no mano a mano. E para jogar com o Fluminense era melhor ter mais gente no meio do que mais gente lá atrás. Eu concordo com o Zinho com relação a isso. Agora tem outra coisa, hein? Tem outra coisa, viu, Zinho? E eu não sei nem quem são esses 3 zagueiros. Ele já usou 3 vezes 3 zagueiros de forma consecutiva, mas mudou os zagueiros. Boa. Ele mudou os zagueiros. Ele não repetiu. Fabrício Bruno. Não, e eu ia botar mais um ponto. Olha o Felipe Luiz treinando ali, ó. Felipe Luiz também tá para jogo. A verdade é o seguinte, né, Pascoal? Ele tem o melhor elenco do futebol brasileiro nas mãos. Na América do Sul. Pra escolher. Parece que tem tantas opções que ele tá ficando meio se complicando. Era melhor quando ele tinha só 11 no Corinthians, né? Que ele escalava 11 ali.
Porque é aquele negócio, quando tem muitas opções, você acaba também derivando para outras alternativas, né? Posso jogar com 3 zagueiros, claro que pode, com os zagueiros que tem o Flamengo, você pode jogar com 3, com 2, com 1, né? Vai ter jogo, o Fluminense faz isso, né? De repente o jogo tá ruim, tá perdendo o jogo, só fica um Nino de zagueiro, e o André volta para fechar aqui, e aí libera todo mundo para frente. Também tem essa opção, mas aí é questão de cada um. É questão de cada um. Hoje o Fluminense está melhor treinado do que o Flamengo. Hoje, o Fluminense é melhor treinado do que o Flamengo. Os jogadores do Fluminense entram em campo sabendo o que vão fazer e quem entra depois durante o jogo sabe também o que vai fazer. É legal isso. Isso é muito bonito, porque ele já tem um entendimento do formato do treinador. No Flamengo, os jogadores ainda não têm essa compreensão. Assim, são 9 dias, cara, para ele dizer a que veio. O que você veio fazer aqui? Arrumar esse time? Tem mais 9. E já 9 após quantos? 14, 15 jogos que ele já fez lá? Acho que são 15 jogos. Já fez 15 jogos. Agora você tem um prazo aí de 10 dias para... Descansou 3 dias, tomou muita água de coco, chegou hoje, falou, agora vamos trabalhar 9 dias. Claro que ele deve ter se reunido demais nesses 3 dias com a comissão, e papá. E agora põe em prática aí. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha. E coloca aqui embaixo seus comentários que eu quero saber como é que você deixaria o Cebolinha no banco, colocaria o Everton Ribeiro, enfim, bota aqui embaixo que eu quero ver seus comentários, beleza? Então, até a próxima, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo na veia, tamo junto.